Olá, meu querido! Seja muito bem-vindo a mais uma aula, a aula de introdução à eletricidade, na qual iremos aprender o caminho que a energia percorre até chegar em uma casa. E além disso também, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história da eletricidade. Nós falaremos sobre átomo, elétron, e por aí sim a gente vai conhecer o princípio, das grandezas elétricas, só que fica bem calmo, pois a gente vai fazer isso de uma forma bem leve e divertida para você estar entendendo tudo, e nós vamos montar um passo a passo, sem aquele bando de teoria louca, dos cursos técnicos que a gente vê espalhado por aí, e isso vai facilitar seu aprendizado, tá bom? Bom, para começar então, nós vamos entender melhor sobre a geração, a transmissão e a distribuição de energia, além também do consumo em nosso país, tá? Confere comigo aqui. Ok, então, meu querido, o que eu vou mostrar para você aqui agora é bem rápido, tá? É só para você entender o caminho que a eletricidade percorre até chegar na nossa casa, isso é muito importante. Então, o que você vai entender aqui é como que a energia é gerada, é transmitida, distribuída até chegar no consumidor, tá? Essa imagem aqui ela é muito bacana porque ela representa da letra A, letra F, todas as etapas de geração, transição e distribuição de energia. Então, aqui na letra A, a gente tem a geração. Nas usinas, Aqui, por exemplo, tem uma hidroelétrica representada. Aí ele vem por uma linha de transmissão de alta tensão. Aqui a gente tem uma subestação que eleva essa energia. A energia ela é gerada em média tensão, na maioria das vezes, tá? Então, gerou em média, eleva para alta tensão, ela vem aqui pela linha de transmissão, que é na letra B, e chega numa subestação de transmissão. Aqui ainda continua em alta tensão. Chegando aqui, ela vai para a subestação distribuidora. Então ele divide aqui, por exemplo, ele divide em duas partes. Aqui, E aqui, na letra C, é a distribuição. Então aqui tudo é alta tensão. Na hora que chega aqui, aí ela rebaixa. Então olha que bacana, ela gera em média, eleva essa energia, eleva para alta tensão, transmite, porque quando você eleva para alta tensão, você consegue mandar em mais longe, uma distância maior. E aqui, chegando na subestação distribuidora, ele rebaixa de novo essa energia e daqui ela vai para os consumidores, A rede de distribuição, Lembrando que aqui também eu tenho representado pela letra D o dispositivo de automação da distribuição. Esse dispositivo é tipo um seccionador automático. Sabe quando dá aquele pique de luz que acaba a luz, mas rapidinho ela volta? Quem está trabalhando é esse carinha aqui, Ele é um dispositivo de automação. Então são os transformadores, os seccionadores e por aí vai, tá? E aqui nós temos o consumidor final. No caso que a gente tem F representando as casas, os consumidores residenciais, e temos a letra E representando aqui os consumidores comerciais e industriais, que muitos deles já são em média tensão também. Só as casas que recebem energia em baixa tensão e alguns pequenos comércios, Agora em média indústria, algumas empresas, alguns comércios maiores recebem já em média tensão, que tem aquele transformador dentro já, um transformador exclusivo ou uma linha exclusiva e por aí vai. Depende da quantidade. Então, basicamente, geração, transmissão, distribuição e consumo. É isso que a gente vai aprender agora nessas etapas, tá bom? Bom, primeiro, onde que é gerado, André? Aqui tem várias fontes de geração de energia. E lembrando que tem energia em geral e tem energia elétrica, tá? Eletricidade. Então, para gerar energia, a gente, na verdade, não se cria, ela não é gerada, vamos falar assim, ela é transformada. Então, nós temos, por exemplo, o petróleo, que vem numa refinaria, que vira gasolina e alimenta o transporte. O carvão, que entra numa central térmica e automaticamente essa central, através do calor, ela transforma a eletricidade. A gente tem a movimentação de alguma turbina, alguma coisa que gera eletricidade. Daqui para baixo, tudo isso aqui, é através do calor ou do movimento de alguma coisa. Então, por exemplo, você tem uma hidrelétrica, que é o movimento da água, que movimenta uma turbina, que tem uma energia mecânica, Que você tem a movimentação da turbina, você tem uma energia mecânica, e essa energia mecânica, ela gera energia elétrica. Então, basicamente, é isso que para a gente ter a geração de eletricidade, tá? E tudo isso é alimentado pela indústria. A mesma coisa acontece na eólica, que é dos ventos. Então, o movimento dos ventos, das pás eólicas, que o vento movimenta, gera energia também. Transforma energia mecânica em energia elétrica. Tá? Basicamente é isso. Então nós temos aqui as fontes renováveis, que é eólica, solar e por aí vai. E tem também fontes não renováveis, tá? Que é o mais complicado. A fonte não renovável é aquela que você extrai, no caso do petróleo.
Basicamente é isso, tá? Bom, a EPE, Empresa de Pesquisa Energética, é uma instituição nacional brasileira, ela diz que o topo da matriz brasileira são as hidroelétricas, né? Nós temos muito recurso hídrico, muitos rios, inclusive essa aqui, se eu não me engano, é a imagem de Itaipu, tá? Então, aqui a gente tem uma das maiores usinas do mundo. Não é a maior do mundo mais, mas é uma das maiores. Então, ela tem uma geração muito forte de energia. O que acontece é que eles armazenam a água todinha aqui onde está armazenado, e aqui dentro, ela passando dentro das turbinas, né? Aqui dentro tem várias turbinas, ele movimenta essas turbinas que acaba gerando eletricidade, gera energia elétrica, tá bom? Então esse aqui é a mais comum e é o topo da matriz energética brasileira. E aí vem outras fontes que é renováveis, por exemplo, a energia eólica. Eu também já tive a oportunidade de participar de um parque desse, já vi de perto essas turbinas funcionando. O vento movimenta essas pás, que também gera energia elétrica, transforma energia mecânica, né, o movimento, em energia elétrica, tá? E aí tem também energia solar, que vocês muitos já devem conhecer, que são esses módulos, né, essas placas que ficam em cima dos telhados. E aí são as placas, né, que são os painéis fotovoltaicos, o pessoal chama de placa, mas hoje muitas casas já têm. É uma tecnologia até antiga, para você ter uma ideia. E a energia solar hoje está sendo a mais instalada, vamos falar assim, por causa do custo de eletricidade do Brasil. Você tem uma instalação muito bacana desses módulos e não é tão complicado. Ele transforma energia luminosa em energia elétrica. Então, através da intensidade, ele gera energia elétrica quando entra em contato com as células aqui. Isso é muito legal, essa tecnologia, ela é altamente renovável, né? Todo dia ela se renova, todo dia nasce o sol, todo dia ele se põe, e é muito bacana também estudar um pouco mais sobre energia solar. Então essa é outra fonte. Inclusive, que é no sistema fotovoltaico, a gente tem o silício, né, que é para gerar a célula fotovoltaica através do silício, e ele é o grande protagonista de tudo isso, tá? O silício, ele é um mineral que ele acaba transformando energia luminosa em energia elétrica. Então ele é um semicondutor e tudo isso é muito legal, porque é uma tecnologia antiga, muito antiga, vou falar em mais de 50 anos, e agora que ela está se tornando popular aí, está mais fácil de instalar. Inclusive aqui foi um vídeo que a gente fez para o nosso canal no YouTube, fazendo a instalação também de energia solar aqui em Belo Horizonte. E tem o biogás, né? O biogás, ele é basicamente uma fonte de energia do lixo, que eu acho muito legal isso, porque ele vem você tem a queima do lixo, né? E aí com isso você evita que esse chorume, né, o líquido do lixo, ele desça para contaminar o lençol freático. Você pega esse chorume, né, esses gases, e transforma, queima ele, e essa queima dele, ela gera um vapor, né, vamos falar assim, gera um vapor, um calor, que faz a energia elétrica. Então, basicamente, é uma forma muito legal. O biogás, ele é bem sustentável, pena que não é tão popular assim. Existem alguns investimentos, existem algumas iniciativas, mas não é tão popular o biogás quanto a energia solar, por exemplo. Mas é uma fonte bem interessante de se conhecer, tá? Aqui no Brasil a gente tem algumas iniciativas, né? São mais de 10 hoje, se eu não me engano. Algumas é um projeto grande, né? É um projeto que você tem de lixão, você tem de tratamento, de esgoto, tudo isso é gerado através do biogás, né? Então, são aterros sanitários interessantes. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, com 30 kW de potência. Então, muito legal você gerar esse tanto de energia com lixo. Então, é interessante. Se quiser saber mais sobre biogás, eu recomendo que você faça um estudo aí, que é muito legal mesmo, tá? Falamos da geração, momento então da transmissão, é o que eu falei, resumindo aqui, são as torres. A gente transmite energia sempre em alta tensão, por causa das distâncias. Então a gente tem linhas muito grandes no Brasil, tem linhas com mais de 1.000 quilômetros de extensão. Lógico que precisa de subestações ao longo dessa distância, para poder, quando a energia vai perdendo, a tensão vai caindo por causa da distância, a subestação ela chega e dá aquela elevada novamente na energia. Então basicamente ela é dividida em duas faixas, né? Você tem as potências mais elevadas, ligando os grandes centros, sem a distribuição, e tem a distribuição também dentro da transmissão, né? Essa aqui é a distribuição, a energia chega em alta tensão, e a distribuidora, né, a subestação distribuidora, a baixadora, ela baixa e entrega. Em média, entrega aí 15, 23, 34 kV nessa distribuição. E dentro da distribuição a gente tem também novamente duas etapas, a de média e de baixa tensão, que é o consumidor final, tá? E aqui, por exemplo, nós já temos o rebaixamento para o consumidor final. Tem alguns religadores, tem transformador, a energia está aqui em média tensão, essas torres mais altas, e aí rebaixa para baixa tensão, tá?
tá? Top! Então, depois de entender um pouco mais sobre a geração, transporte de eletricidade no nosso país, a gente já consegue imaginar o quão grande é a nossa área elétrica, né? Logo, também nós temos uma noção, né, de onde que a gente pode chegar nessa profissão trabalhando na área elétrica. Você viu que tem todos esses setores aí. Só que para reforçar o seu conhecimento, é importante você saber também como é que a gente chegou até hoje, né? Como é que a eletricidade chegou até aqui? E para isso, tem 3 perguntas que eu vou te fazer. Primeiro, você sabe como surgiu a eletricidade? Segundo, você sabe como ela foi desenvolvida ao longo dos anos para chegar até aqui? E terceiro, você sabe de onde veio as fórmulas e os cálculos que a gente utiliza até nos dias de hoje para fazer cálculos elétricos? Bom, de duas uma. Ou você já ouviu alguma coisa ali e outra aqui, como surgiu a eletricidade, ou não ouviu nada sobre ela. Assim, então, nós vamos aproveitar a aula para conhecer um pouquinho mais sobre a história da eletricidade, que é um show à parte. Me acompanhe. Então, falar um pouquinho sobre energia. Isso aqui também é uma coisa bem rápida. Como eu já falei, a energia pode ser elétrica, pode ser mecânica. Energia não se cria, energia se transforma, tá? Então, ele é um termo grego, cujo significado original é trabalho. Energia na física está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento, tá? Eu já falei, ela não pode ser criada, mas apenas transformada. Então, aquele negócio de energia infinita, toda vez que você ouvir isso, você pode desconsiderar, porque até hoje ninguém conseguiu criar a tal da energia infinita, tá? A unidade de energia no sistema internacional é o joule, tá? A gente não vai ver tantos joules, né, na elétrica, mas é bom que você saiba. E o joule é equivalente a 1 Newton metro. Então tem uma formulazinha aí, ou a 1 kg de metro quadrado por segundo, mais outra variação de fórmula. A título de curiosidade, isso aqui não precisa se preocupar com essas fórmulas, a gente não usa isso aqui no dia a dia, já vem pronto pra gente mesmo, né? Tantos joules, algumas coisas assim. Então, a título de curiosidade, energia é medida em joule e energia não pode ser criada, energia pode ser apenas transformada. Anotem isso para não esquecer, tá bom? Bom, quais são as formas de energia? Muscular, calorífica, solar, mecânica, química, elétrica, nuclear ou atômica. Essa solar aqui também, hoje, ela gera energia elétrica, que nem a gente viu pelo fotovoltaica. Mas também pode ser uma transformada em calor através do aquecimento das placas das placas convencionais, sistema de aquecimento solar. Então, o Sol ele não é apenas energia luminosa, mas também uma temperatura, né? Ele consegue ser uma energia através do calor também, tá? Então, isso é muito, muito importante que vocês entendam. Então, aqui está esse tipo as fontes e as aplicações também, tá? Formas de energia. Aí, ó, vem a parte da eletricidade, que é o que importa pra gente. Na eletricidade tem 4 grandezas fundamentais que a gente vai estudar nas próximas aulas: tensão, corrente, resistência e potência. Essas 4 aqui, ó, são as mais importantes e que tem uma lei muito forte, que é a lei de Ohm, que gira em torno disso aqui, tá? Então vocês têm que ficar muito atentos, porque se você aprender o que é tensão elétrica, o que é a corrente, o que é a resistência, o que é a potência, perfeito. Fica fácil de você entender. Bom, mas falando um pouco da eletricidade em si, a gente sabe que a matéria ela é constituída por átomos e estes, por sua vez, são constituídos por elétrons, prótons, nêutrons e outros. Então, uma matéria inteira, ou seja, vamos falar assim, um corpo, ele é constituído por átomos e dentro dos átomos a gente tem elétrons, prótons, nêutrons e outras coisas, tá? Qualquer corpo em seu estado normal possui um número igual de elétrons e prótons. Isso é um corpo neutro que a gente chama. Os elétrons e os prótons eles são cargas elétricas e pelo princípio das cargas, sabe que se cargas iguais se repelem e cargas diferentes se atraem. Então, aquela sensação do choquinho que a gente toma em algum lugar é por causa de uma diferença de potencial, né? Tem a ver com eletricidade estática. As cargas, quando elas são diferentes, elas se atraem, tá? E quando elas são iguais, elas tendem a ficar separadas, tá? Então elas se repelem, tá? Em determinados processos a gente pode retirar ou adicionar elétrons de um corpo, fazendo com que esse corpo fique com um número diferente de elétrons e prótons através da indução ou o atrito, por exemplo, tá? Então aqui do lado a gente tem aqui, ó, atritou, a gente pode juntar o corpo A, que é positivo, com o corpo B, que é negativo, atritou, olha lá, eles se atraem. Beleza? Agora, se a gente fizer uma indução, um processo de indução, por exemplo, a gente consegue separá-los, eles se repelem, tá? Isso aqui nada mais é do que uma revisão das aulas de física que muitos de vocês tiveram aí no ensino médio, tá? Bom,
Continuando então rapidamente a história da eletricidade, tudo começou com um camarada chamado Tales de Mileto, lá na Grécia Antiga. Esse cara simplesmente esfregou uma peça de âmbar, né, que é uma resina vegetal fóssil petrificada, né? Ele esfregou com a pele de lã, né, dos animais, de uma ovelha ou de um carneiro, e aí ele pôde atrair objetos leves como palhas, fragmentos de madeira e penas. Então ele atritou e conseguiu atrair. Então ele começou a estudar essa atração, e só em 1600 que denominou essa atração, esse evento de atração dos corpos de eletricidade. E aí também ele descobriu que os outros objetos a serem atirados com âmbar também se eletrizam. Por isso que ele chamou os tais objetos de elétricos. Então a palavra eletricidade, tudo começou com Tales de Mileto. Isso na Grécia Antiga, lá no século 6 a.C. É muita coisa. Então foi bem legal isso também, tá? Bom, em meados de 1730, o físico inglês Stephen Gray, né, ele identificou que além da eletrização por atrito, também era possível eletrizar corpos por contato, quando um corpo eletrizado encostava num corpo neutro, é a questão da estática que eu falei. E aí ele chegou ao conceito da existência de materiais que conduzem a eletricidade com maior eficiência e outros não. Então ele chamou de condutores, os que são bons condutores, que é o caso dos cabos, os metais em si, e os isolantes, que no caso, por exemplo, é um material que isola a eletricidade, como o PVC, por exemplo, né, que tem uma certa isolação. Então ele viu uma possibilidade de dominar a elétrica, de dominar a eletricidade. Isso foi Stephen Gray em 1730. Ele conseguiu conduzir e conseguiu isolar. Então isso já foi um grande avanço. E aí Charles Dufay, lá em 1733, né, alguns anos depois, ele queria melhorar e aí ele propôs a existência de dois tipos de eletricidade, né? A vítrea e a resinosa. E aí começou a existência dos fluidos elétricos. Então ele tinha como a eletricidade através de fluidos, que é o caso de baterias e tudo, né, que a gente hoje tem nas baterias, e tem também a eletricidade conduzida através de metais. Então é basicamente isso que foi dado por esses dois aqui nesse meados de 1730, Stephen Gray e Charles Dufay. E aí em 1750, Benjamin Franklin, né, aí já um físico mais conhecido por vocês, talvez, né, ele viu que, na verdade, era um único fluido só. Então, ele descobriu os termos positivo e negativo da eletricidade que a gente utiliza hoje, por exemplo, nas baterias e na corrente contínua. E aí ele fez outra invenção também posterior, que é o para-raio, né? Então, por isso que o pessoal chama muito de para-raio Franklin, né? Hoje no SPDA tem muito desse tipo de equipamento. Então, foi Benjamin Franklin, lá em 1750, que além de ter denominado positivo e negativo para a corrente contínua, né, ele acabou também inventando o para-raio, tá? Em 1796, na Itália, Alessandro Volta viu que ocorria uma reação química quando dois metais diferentes ficavam em contato, né, com uma solução ácida, e aí ele viu que dessa reação surgiu uma corrente elétrica. Então o primeiro cara que inventou a pilha é Alessandro Volta, chamado de pilha de Volta. E isso foi muito legal, porque a gente conseguiu armazenar eletricidade. Então foi um grande passo que o Alessandro Volta descobriu em 1796, quase em 1800. Esse aqui foi a primeira pilha que foi inventada, né, a bateria, vamos falar assim. Tá? Em 1827, descobriu a relação entre a corrente, tensão e resistência, que a gente vai estudar, que é o George Simon Ohm. Inclusive, a gente vai falar muito sobre esse cara, né? A primeira lei de Ohm e tudo mais. Tá? Então, ele viu que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos, né, e a corrente elétrica é constante. Então, ele chamou de resistência. Ele que denominou. Já tinha-se uma ideia de corrente, já tinha-se uma ideia de tensão, mas ele veio com a resistência e foi fechando a lei de Ohm, uma coisa que é totalmente proporcional, né? É inversamente proporcional umas às outras, dessas grandezas aí. A gente vai estudar a grandeza e vamos estudar sobre o Ohm também. Em 1831 veio o Faraday, que descobriu que na intensidade da corrente elétrica de um circuito fechado induz uma corrente, uma bobina próxima, e também ele conseguiu introduzir um ímã nessa bobina. E aí, com isso, ele viu a indução magnética. Pela primeira vez, foi-se descoberto aí as leis da eletrólise, a capacitância elétrica, né? E também inventou o motor elétrico, dínamo e o transformador. Então, tudo começou, motor, dínamo, transformador, com o Faraday, que é um cara muito importante também no mercado, tá? Feito isso, em 1880, já um bom tempo depois,
né, Thomas Alva Edison, e um empresário supervisionário, ele diz ter criado a lâmpada incandescente. E não vou falar que não diz, não. Na verdade, ele criou, porque tentou várias vezes, apesar de ter uma equipe, né, para poder trabalhar em cima disso, mas movida por ele. Então, ele tem inventado a lâmpada incandescente. Tem até uma história que ele fracassou 10.000 vezes antes de conseguir inventar a lâmpada fluorescente, né, criar ela. E ele fala que não fracassou. Na verdade, ele falou que descobriu 10.000 formas de não se criar uma lâmpada elétrica. Isso é muito legal, porque eles tentaram, e aí a primeira lâmpada construída brilhou por 48 horas contínuas e nas comemorações de final de ano uma rua inteira foi iluminada para demonstração pública. Então, muito visionário o Thomas Edison. Vocês vão ver que vai ter muita briga entre muita gente aí, você vai ver que muita gente defende outra pessoa, que eu vou falar daqui a pouquinho, um outro inventor, que foi injustiçado, não sei o quê, e o Edison mais empresário, mas no fim das contas os dois foram muito importantes aí, porque ele construiu as primeiras usinas geradoras, ele defendia muito corrente contínua, a transmissão em corrente contínua, e ele gerou ele apaixonou pela solução dele, que era eletricidade em corrente contínua, vamos falar assim, né? E aí veio um cara, que depois dele, que é o Nikola Tesla, muito conhecido pela galera, e aí ele criou o sistema de geração de energia por corrente alternada. E aí começou uma certa diferença nisso, porque ele mudou para os Estados Unidos em 1884, ficou em Nova York e se tornou assistente do Thomas Edison. Então, esse cara trabalhou para o Edison, o Nikola Tesla, só que isso aqui é um gênio. E aí depois eles, né, se desentenderam por causa de um bônus que o Edison prometeu, né, e não cumpriu. Segundo o Edison, era uma brincadeira. E aí acabou que o Tesla inventou muita coisa, trabalhou para o Edison, mas acabou que passou um período muito difícil, porque perdeu o emprego, não foi mais recomendado, porque o Edison também, segundo a história, ele ferrou muito o Tesla, né, não indicando e tal. Só que aí, em 87, o Tesla ele fez um contrato com uma empresa grande, do George Westinghouse, e vendeu a sua patente de corrente alternada, e aí convenceu o governo americano a adotar um modelo padrão de corrente alternada, porque é mais eficiente do que a corrente contínua de Edison. Isso aí ficou conhecido como Guerra das Correntes, pessoal. Nesse tempo aí, né, tanto o Tesla defendia o uso da alternada e o Thomas da contínua. E criou-se esse pequeno problema entre os dois, né? Um episódio conhecido como Guerra das Correntes. Inclusive, se eu não me engano, tem um filme que fala sobre isso, né? Tá até na Amazon Prime, ou na Prime Video, não sei. Guerra das Correntes tem esse filme retratando essa história que eu recomendo que vocês assistam, que é muito legal, né? Então, aqui foi o que marcou realmente toda essa história da eletricidade, desde o começo foi o que marcou, foi esses dois caras, Edison e Tesla. Então vocês vão ver muito desses caras pela frente, e a partir daí se estudou muito a questão da elétrica, transmissão em corrente contínua, que ainda é utilizada hoje. Muitos locais preferem se utilizar em corrente contínua, mas depende muito do tipo de projeto, apesar da maioria ser em corrente alternada a transmissão e a distribuição de energia, que é uma invenção de Tesla. Então a galera escolhe o time aí. Hoje os eletricistas falam, eu sou do time do Tesla, eu sou do time do Edison, entende bem a história, vê quem foi o percursor, mas no fim das contas, para mim, são dois grandes inventores da nossa área que eu queria apresentar para vocês, tinha que apresentar aqui, tá? Ok, tudo certo. Vimos nessa aula então sobre os caminhos da energia elétrica até chegar em nossas casas, né, no ponto de consumo, e também a gente viu um resumão da história da eletricidade, os principais nomes, né? Daqui para frente você vai estar preparado para conversar de igual para igual com outros profissionais quando o assunto for sobre Edison, Tesla, aí você não fica boiando. Porque a gente fala muito sobre esses caras aí nos grupos de elétrica e as rodas de conversa da vida. Então é bom você saber quem que é Edison, quem que é Tesla e todo mundo aí da área, tá bom? A apostila apresentada nessa aula vai estar disponibilizada aqui logo acima do nosso vídeo, na aba Anexos, tá? Assim você pode baixar e até mesmo imprimir a sua apostila para você desfrutar um pouquinho mais desse conhecimento que a gente tem também documentado aí fora do vídeo, né? Já na nossa próxima aula falaremos sobre as 4 principais grandezas elétricas. O que é a tensão, o que é corrente, resistência, potência. Isso vai te dar uma boa base e você terá dado mais um passo grande atrás do conhecimento que você está buscando. Um forte abraço, meu querido, e até a próxima aula.